a rejeição de Deus ou sobre o que é de Deus pelos presentes seres humanos, não generalizando, hoje afeta a igreja? O que você diria se de repente você, meu irmão, você, minha irmã, que já há muitos anos serve ao Senhor, ama o Senhor, está com sua vida nas mãos do Senhor, ouvisse a mãe, o pai, o esposo, a esposa, quem sabe um filho, lhe chegasse dizendo: não quero mais continuar crendo em Deus. Será que devemos nos preocupar com o que o mundo anda crendo? Como o mundo anda desenvolvendo a sua forma de olhar para Deus e as coisas de Deus? Vem comigo neste maravilhoso destravar de hoje. Eu sou o pastor Fábio Elias, do canal Resumindo Divinas Razões, e o objetivo da mensagem é pontuar algumas verdades sobre o porquê a fé que a palavra de Deus descreve, e nós já há muitos anos, como igreja, como povo de Deus, como discípulos do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, diz o escritor, é algo importante. E eu quero deixar claro para você por que trazer este cuidado com a fé. Ora, o escritor aos Hebreus, no capítulo de número 11, verso 6, diz assim: a fé, ela é necessária, porque sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor, sim, Paulo, em Efésios, capítulo 2, verso de número 8, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé. O apóstolo Paulo, quando escreve a carta a Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo de número 1, verso 19, o mesmo escreve: por falta da conservação da fé e uma consciência pura, que muitos têm rejeitado, Paulo vai dizer algo interessante: vejo inúmeros fracassados na fé. O mesmo, queridos, vai nos deixando claro por que trazer este cuidado com a fé, quando ele escreve para Timóteo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 a 2, o Espírito Santo, olha só, o Espírito Santo expressamente ele tem revelado, ele tem afirmado, expressado, que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Olha só, antes que você tire alguma conclusão, e eu sei que é precipitada, o Senhor Jesus diz claramente em Lucas capítulo 18, verso de número 8, quando vier o Filho do Homem, e você sabe, se referindo a ele, porventura achará fé na terra? Olha, quais são as causas que nós precisamos aqui colocar diante de você, que está levando a fé a ser fé fraca, a ser uma fé que desaparecerá, e nós precisaremos estar, assim como Paulo diz, combatendo o bom combate, acabando a carreira e guardando a fé. Então, tendo em vista esses porquês, tomar um cuidado com a fé, e sabendo que Jesus fala que será que quando ele voltar achará fé na terra, eu devo aqui colocar diante de você quais são as causas da fé continuar desaparecendo. Vamos analisar um ponto nesta hora, e assim que a gente analisar a causa,
que tem levado a fé de muitos a ser uma fé fraca, a ser uma fé que muitos estão desviando e apostatando-se. Vamos analisar porque nos mais vídeos, se você continuar no canal Divinas Razões, meus irmãos, cada encontro nosso é um destravar. Você precisa curtir isso aqui, você precisa se inscrever nesse canal, nos dar esse apoio, porque queremos ir mais longe com a tua ajuda. Com a tua ajuda, o teu apoio, nós iremos mais longe, pode ter certeza. E aqui, hoje, nós vamos tratar de um só. Nos demais vídeos falaremos, mas vamos aqui analisar uma causa e já buscar saber como proteger a nossa fé dos males atuais. Qual é então, Pastor Fábio, o primeiro que você vai abordar? A crescente secularização. Vou repetir. Quais são as causas da fé continuar desaparecendo? A fé bíblica, a fé que está pautada naquilo que o Velho e o Novo Testamento têm deixado claro, sim, nas Escrituras, que tem sido algo que vem sendo realizado por Deus. O que está acontecendo? Está acontecendo a crescente secularização. Ou seja, o abandono da fé hoje, gente, está relacionado com o surgimento de um modo de vida que não mais está estruturado em torno de uma visão firmada em hábitos ligados à religiosidade. Essa é a realidade. Ou seja, à medida que a cultura secular se torna mais dominante, as crenças religiosas são menos enfatizadas e valorizadas. Vivemos diante de uma cultura que agora é bem e cheia de culturalismo, e o pluralismo religioso está espalhado. A sociedade cada vez mais expostas a uma ampla gama de crenças religiosas e também filosóficas em relação à vida e como viver a vida, o que pensar da vida, o que achar sobre Deus, o que pensar sobre Deus, Deus não existe, e aí vai fé para quê? Isto leva alguns, sim, a adotar uma visão mais relativista em relação à fé, em um único Deus e o verdadeiro Deus. Agora, dizer, queridos, que crê em Deus e não o tê-lo como um único Deus é um grande desafio para quem de fato tem uma verdadeira fé. Então, como não perder a fé diante dessa crescente, grande secularização? Vem comigo, o apóstolo Paulo, penso eu, em Romanos capítulo 12, verso 1, verso 2, verso 3, ele pode nos dar um grande remédio para nós não perdermos a nossa fé diante do secularismo. E vamos lá. Romanos capítulo 12, verso 1, 2 e 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando a vida, olha cá, quando a vida é salva em Cristo e você realmente torna um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade, o culto, tanto feito dentro das quatro paredes, como também fora das quatro paredes, é muito importante para nós. Muitos de nós estamos ficando sem uma fé firme porque a gente padronizou uma vida espiritual dentro do templo. E isso é um problema, gente. Não, racionalmente, isso é um problema. Porque veja bem, se nós precisamos oferecer o nosso corpo em sacrifício santo e vivo, num culto racional, não é algo apenas para aquele culto litúrgico, aquele culto apenas feito com apresentações. Não, mas é algo que vem para o dia a dia da nossa vida.
É algo que verdadeiramente, gente, é levar Deus para casa, para o trabalho, na rua, na farmácia, no banco, porque você agora é o próprio sacrifício vivo, santo e agradável a Deus em qualquer lugar. Então esse raciocínio é muito importante para nós não nos perdermos no meio do secularismo. Deixa eu falar para você, o apóstolo Paulo vai deixar assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui eu vejo uma outra maravilhosa e digna de aceitação para nós nos defendermos do que está acontecendo quando se trata de uma fé secularizada. A vontade de Deus, nossa vontade e a vontade que rege o sistema presente no mundo hoje exige de nós discernimento. Deixa eu colocar para você isso aqui. Numa certa feita, o Senhor Jesus disse assim: para trás de mim, Satanás. Você, diabo, você, Satanás, você não compreende, você não entende as coisas de Deus, a vontade de Deus, mas dos homens. Isso fala para mim, queridos, quantas das vezes a gente vai ficando com uma fé fraca, porque agora abraçamos muitas vontades. Muitas vontades. Mas o Senhor diz assim: eu vou fazer a vontade do meu Pai. Eu vou fazer a vontade do meu Deus. Por que a fé de muitos está ficando fraca? Hoje tem muitos deuses dando ordem para eles. Hoje tem muitas vontades querendo ser feitas por eles. Gente, por graça e pela graça sois salvos, mediante a fé. O apóstolo Paulo está deixando claro que existe uma vontade que quer nos salvar e que de fato fez de tudo para isso ficar claro, enviando o Senhor Jesus para hoje nós sabermos que por meio dele podemos ser salvos. E ele tem revelado a vontade do Senhor. Hoje tem muitas pessoas com dificuldade em relação à sua fé. Por quê? Tem muitos senhores. Mas Jesus disse que não podeis servir a dois senhores. Você está tendo fé para servir apenas um Senhor? E lembrar que nem a sua vontade é senhor de si mesmo? É um desafio que eu estou colocando diante de você. Mas se a gente abraçar o crescente secularismo, meus irmãos, se a gente abraçar o crescente e o que a gente está vendo nesses dias, a crescente secularização, haverá muitos deuses, haverá muitas regras, haverá muitas coisas. E a gente vai se perder porque Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não ser por Ele. Então, queridos, o apóstolo Paulo, ele deixa claro alguns remédios para nós tomarmos, para não termos a nossa fé enfraquecida. Vamos para uma terceira observação em Romanos capítulo 12, verso 3. Acompanha-me, por favor. Acompanha-me aqui. O que é importante? O conselho de Paulo em Romanos 12, verso 1 a 3, me ensina também que Paulo vai dizer assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você acredita que Deus compartilhou com você uma porção de fé? Eu creio que você deve parar para pensar nisso e guardar o que lhe foi dado, para que ninguém tome a tua coroa. Agora, meu irmão, sua fé, ela tem sido por você algo importante? Eu fico olhando quando o apóstolo Paulo diz assim: cada um deve pensar de si mesmo, não além daquilo que convém. Ou seja,
O que você anda pensando de si mesmo? Isso é importante para você? Você tem fé? Por quê? O que você anda pensando de si mesmo? Por que judiar tanto da sua alma desse jeito? Por que se quebrar tanto desse jeito, com pensamentos? Não, queridos, a fé é algo que vai nos levar a pensar com moderação, conforme a medida da fé que Deus nos repartiu. Ei, somos imagem, sim, semelhança de Deus, criado para a glória dele. Então pense aqui comigo, por que pensar que você nasceu para sofrer? Por que pensar que você nasceu para viver miserável? Por que pensar que você nasceu para estar com um corpo que você mesmo não está contente com ele? Por que pensar? Não pense com moderação. Lhe foi dada uma fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que espera. E não pense além daquilo que a fé de fato tem aprovado. Lembra aquela mulher do fluxo de sangue? A fé dizia para ela assim: se você tocar apenas na ponta do vestido dele, você vai ser instantaneamente curada. Oh, querido, o que você anda pensando sobre você? Aqui eu quero deixar essa primeira análise do que o pastor Fábio vem pensando, o que anda realmente levando a fé de muitos a ficar fraca, a desaparecer, porque Jesus disse assim: será que quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Diante de tantas vontades, e a gente tem que ter uma fé para fazer a vontade do Senhor. Cuidado, porque veja bem, a vontade do Senhor, você aceita, a sua fé aceita que Deus te ama? Olha, já está claro, porque Deus amou o mundo. Você tem fé nessa maravilhosa revelação que Deus te ama? Você tem fé realmente que Deus nos perdoa? Você tem fé que é da vontade de Deus? Ele enviou o Espírito Santo para habitar em você? Quer a tua prosperidade? Ele busca te usar para, assim, salvar outras pessoas, alcançar beneficamente outras pessoas, edificar a igreja, glorificar o nome dele. Meus irmãos, você tem fé nessa vontade de Deus? Porque tem muitas coisas acontecendo hoje e de repente a gente se perde. Aí o Senhor Jesus disse assim, ó: creia em Deus e creia também em mim. Oh, queridos, por que abraçar tantas coiseiras por aí que estão deixando as pessoas sem uma fé realmente no único Deus? Inscreva-se no canal. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Ô obreiro, o Wi-Fi seu está ligado? Porque o Wi-Fi de Deus está ligado. Agora, se inscreva no canal. Curte esse primeiro nosso modo de ver aqui. Por que quando Jesus voltar, a fé estará desaparecida? Se inscreva no canal, curte, envie essa mensagem para alguém. Vamos começar a abençoar pessoas usando o trabalho que nós temos colocado aqui. Porque cada encontro nosso é um destravar. Um forte abraço do seu irmão em Cristo, Fábio Elias. Tchau, tchau.